Eu quero compartilhar com você hoje o nosso tema que começamos na semana passada, é o tema "Em breve ele virá". Em breve ele virá. Essa é uma expressão bíblica, uma expressão no livro de Apocalipse. E quando a gente fala "em breve ele virá", nós estamos nos referindo a Jesus, obviamente. E quando nós falamos da volta de Jesus, nós estamos nos referindo ao fim dos tempos, ao fim desse mundo. E nós, como equipe pastoral, sentimos assim de Deus mesmo de tratar sobre esse assunto, porque nós vivemos tempos conturbados. E em muitos momentos da história, obviamente, profecias, cumprimentos de profecias, teorias de conspiração começam a aparecer a respeito do fim dos tempos. Talvez você esteja aqui e esteja naquele grupo de desinteressados. Você nem se importa com isso, ou não se importa muito. Obviamente, quando a gente pensa na sociedade, uma das ideologias ou uma das filosofias desse mundo é de você aproveitar o dia de hoje e não se importar com o futuro. Muita gente vive assim, o carpe diem, vão aproveitar o dia e não importa o que aconteça no futuro. Outras pessoas, quando começam a ver isso, ficam muito interessadas. Volta e meia tem algum irmão aqui da igreja que me manda um vídeo: pastor, o que o senhor acha desse vídeo? Eu não dou conta de assistir tanto vídeo, às vezes eu não consigo nem responder, nem falar a minha opinião, porque não consigo ver tanta coisa. Há aqueles que ficam com medo, há aqueles que ficam com pânico, aqueles que começam realmente a ver de tudo, e aí vira uma mistura, uma coisa tão complexa dentro dessas pessoas, que acabam perdendo a simplicidade da fé e do ensino de Jesus, do Evangelho, das cartas paulinas, de João, de Pedro, e o próprio livro de Apocalipse, a simplicidade da volta de Cristo. Apesar de ser um mistério, ser algo colossal, magnífico, que nós não podemos ter toda a compreensão, nem imaginar completamente, mas o que a Bíblia fala é algo simples, irmãos, simples. Eu tenho uma pessoa que me manda, sem brincadeira, de 8 a 10 vídeos todos os dias para eu ver sobre esse assunto. Eu não abro mais o WhatsApp dessa referida pessoa, porque eu não consigo, eu não dou conta mesmo quando eu estou falando para vocês aqui. Para vocês terem uma ideia como há pessoas que são consumidas com essas histórias. Estava vendo um vídeo de um pastor com muitos seguidores no Instagram, um pastor aqui do Brasil, e ele estava pregando, por exemplo, numa igreja, dizendo assim: olha, o Donald Trump e o Papa Leão XIV são as duas bestas do Apocalipse. Apocalipse 13 tem a besta que emana da terra, a besta que emana do mar, e o Donald Trump representa o poder civil, e o Papa Leão XIV, que é americano, entendeu? A nação mais poderosa da terra ainda hoje, então, ele é a outra besta. Que o Donald Trump é uma besta, vamos fazer um trocadilho? De uma certa forma, em vários assuntos, até a gente pode concordar. O que acontece é que o pessoal começa a ver isso. Com a morte do Papa, muitos vídeos, muitas coisas relativas a isso, dizendo que a eleição do Papa seria a eleição do anticristo. Do anticristo. É interessante que o termo anticristo nem aparece no livro de Apocalipse. É uma expressão que o apóstolo João usa nas suas cartas. E ele fala que muitos anticristos já estavam na igreja naquela época. Ou seja, o anticristo é um espírito de rebeldia, de antagonismo a Deus. É um espírito. Se ele vai se personificar em alguém, aí teólogos acreditam que sim, outros não. Mas não é o nosso problema, porque o espírito do anticristo já permeia esse mundo, irmãos. E muitas vezes com força, nas áreas realmente políticas, em partes do mundo, em algumas regiões mais ou menos, onde as igrejas estão vivas ou não. Então, tudo isso depende. Claro que o espírito do anticristo está nesse mundo. E muitas vezes, ele está dentro das igrejas. Esse espírito de rebeldia, de antagonismo a Deus mesmo. Mas o que nós, eu, você, meros mortais, salvos pela graça de Jesus, o que nós, eu e você, precisamos entender a respeito dessas coisas. Quando a gente fala de fim do mundo, a gente está falando de uma área da teologia que se chama escatologia, que, de uma definição bem simples, é o estudo das últimas coisas, o estudo do final dos tempos. E, obviamente, na área de teologia, envolve a volta de Cristo. Talvez você pense assim: puxa, mas para mim não é muito relevante esse tema, mas eu quero que você entenda algo que é muito importante. O que você pensa a respeito da vida após a morte determina diretamente o que você pensa da vida antes da morte. Eu vou repetir para você.
O que você pensa a respeito da vida após a morte determina e influencia diretamente o que você pensa da vida antes da morte. Como você vive, o que você faz da sua vida, o que você faz com a sua vida enquanto você está aqui nesse mundo. Por isso que é muito importante a gente pensar a respeito da vida após a morte. Algo que nós entendemos claramente na Bíblia: todos nós, seres humanos, fomos criados para a vida, e todos nós fomos criados e agora somos imortais. Ou seja, um ser humano, depois que ele foi criado por Deus, ele jamais morre, no sentido de que ele continua sendo um indivíduo, ele continua sendo uma pessoa. O corpo vai perecer, mas você vai continuar vivo. A grande questão é onde você vai continuar vivo. A alma não morre mais. Você foi criado por Deus, você foi criado para a vida, e a alma não morre mais. Ainda que você morra, o seu corpo, a Bíblia diz que você vai continuar vivo. Aliás, a Bíblia ensina que há a ressurreição dos justos e dos ímpios. Todos irão ressuscitar. Não fala exatamente se são simultâneas essas ressurreições, ou se vão acontecer em 2 momentos, mas a Bíblia diz que todos irão ressuscitar. O corpo será ressurreto. Alguns para o julgamento e a condenação eterna, outros para a vida eterna. Então, o que você pensa a respeito da vida após a morte determina e influencia diretamente o que você faz com a sua vida aqui, nesse mundo. Aqueles que pensam que morreu, acabou, como essas pessoas vão viver? Talvez alguns de vocês que estão aqui pensam assim. Você conhece pessoas que pensam assim: não, morreu, acabou. Então, como essa pessoa vai viver a sua vida? Ela de fato vai valorizar a sua vida? Ela vai pensar nas suas decisões, nas escolhas que ela faz diariamente? Ela vai pensar como ter uma dimensão de vida após a morte, ou como seria isso? Não, porque ela não acredita nisso. Então isso vai influenciar diretamente como ela vive aqui. Porque se eu não tenho uma vida após a morte, claro, eu vou curtir restritamente a minha vida, eu vou pecar deliberadamente, se eu tiver que passar por cima das pessoas, eu vou passar, porque o que importa é ser feliz nessa vida. O que importa é eu me realizar, o que importa é eu realizar meus sonhos, é eu ter sucesso, já que a vida que eu tenho aqui é a única vida possível. Então, nós queremos, nessa série, trazer algumas coisas para você. Obviamente, o tempo não é adequado, nós não vamos ter tempo para abranger todas as coisas da volta de Cristo, mas queremos que você pense de acordo com o que a Bíblia diz. Eu quero mencionar aqui as palavras de Jesus, que dão base para essa série, que é Apocalipse 22, ele diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus está afirmando quem ele é, e Jesus está afirmando que ele vem. Ou seja, a vida não vai terminar com o fim desse mundo. Mesmo não cristãos, filósofos, sociólogos, antropólogos, historiadores, acreditam que o planeta vai acabar. Ok? Os recursos naturais vão acabar, a forma como nós vivemos nesse mundo, a humanidade destrói a si mesma, a humanidade destrói os recursos. Esse mundo vai acabar. Mesmo quem não é cristão entende isso. Eu e você vamos acabar, ok? Agora, Jesus está dizendo que ele vem, e que ele vem exatamente porque ele vai criar muitas coisas. Ele diz que ele vem e ele tem recompensas para aqueles que andam na sua presença, aqueles que honram o seu nome. Ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio e o fim. Tudo está nas mãos dele. Algo que nós nos esquecemos é que nós não escolhemos nascer. Você escolheu nascer? Você escolheu a família que você nasceu, a cidade que você nasceu, o país que você nasceu. Você não escolheu, eu não escolhi. Quem estava lá desde o princípio era Jesus. A Bíblia diz no Salmo 139, ele criou você no ventre da tua mãe. Ele criou você. Ele é o princípio. Ele é o primeiro. Ele é o último. No final de todas as coisas, quem você vai encontrar é Jesus. Eu, você, ricos e pobres, sábios e ignorantes, não importa, donos de tecnologia ou não. O fim de todas as pessoas, todos os homens, é encontrar Jesus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que há um fim para essa era, há um fim para essa vida como conhecemos, para esse mundo como conhecemos, e há o início de um novo. Por isso que a Bíblia fala da Nova Jerusalém no livro de Apocalipse. E eu achei interessante pensar um pouquinho como
esse é o agir de Deus ao longo das Escrituras Sagradas. Como Deus diz que Ele faz coisas novas. Se a gente olha para o Velho Testamento, a gente vê muitas vezes Deus repetindo que Ele faz coisas novas. É interessante, por exemplo, Lamentações de Jeremias, que ele diz assim, que Deus renova as suas misericórdias toda manhã, novas são a cada manhã. É interessante quando a gente vai para o livro do profeta Jeremias, que Deus está profetizando uma nova aliança, que Ele vai dar um coração de carne, um novo coração. O livro de Ezequiel, da mesma forma, fala a profecia de Ezequiel, um novo coração, um novo espírito. O livro de Salmos fala de um novo cântico. Ou seja, se nós olharmos para a Bíblia, o tempo todo Deus está revelando o seu poder em fazer coisas novas. Lá em Isaías 43, ele diz assim, você não fica considerando as coisas passadas, nem as antigas, eis que estou fazendo algo novo, está saindo à luz, você não está percebendo? Então Deus está sempre trabalhando em fazer algo novo. Só para mencionar alguns textos do Novo Testamento, eu acho que talvez a gente tenha aqui, olha por exemplo, só para citar alguns textos. No Novo Testamento nós vemos Deus falando de um novo nascimento, Ele regenerou, regenerar, nasceu de novo, regenerou, nova geração, em 1 Pedro 1,3, um novo ser, Efésios, Colossenses, uma nova mente, Romanos 12, nova atitude em Efésios 4:23, um novo mandamento em João 13:34, um novo e vivo caminho em Hebreus 10:20, uma nova criação em 2 Coríntios 5:17 e Gálatas 6:15, um novo céu e uma nova terra. O apóstolo Pedro afirma isso na sua segunda carta, Apocalipse 21:1, diz, eis que crio novos céus e nova terra, ou seja, nós não vamos viver após a nossa morte, num céu, como que nós conhecemos aqui, será algo novo, até a criação geme esperando esse dia de redenção. Novo céu, nova terra. Isaías 65 também menciona a mesma coisa, criar um novo céu, uma nova terra. Então o que Deus tem, irmãos, no final de tudo aqui, é realmente uma nova era, é uma nova vida. O poder dessa nova vida já está entre nós, já está aqui no nosso meio, já está na vida daqueles que nascem de novo pelo poder do Espírito Santo, já está naqueles que foram regenerados pela palavra, já está na vida daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e vivem no poder da sua ressurreição. Esse poder já está entre nós, o reino de Deus já chegou entre nós, só que como os teólogos dizem, o reino de Deus está aqui já e ainda não. Ele está aqui porque nós já podemos ser salvos, ter relacionamento pessoal com Deus, desfrutar do seu poder, da sua graça, do seu amor, da sua vida em nós. Mas ainda não veio plenamente, porque é na volta de Cristo que esse reino será totalmente estabelecido, com sua justiça e glória eternos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender isso, como eu disse, de forma simples. Forma simples é o seguinte, você vai continuar vivendo depois que você morrer, e você vai dar contas da vida que você viveu aqui, para aquele que é o justo juiz de toda a terra. Eu e você estaremos diante do tribunal de Deus. Coisa simples é que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, e como eu disse, tem o perdão dos seus pecados, uma nova vida em Cristo, uma nova identidade de filho e filha de Deus, de que você tem a vida eterna. E essa é uma garantia. A graça de Deus está sobre a sua vida, graça sobre graça recebemos, como diz o Evangelho de João capítulo 1, e nós temos essa nova vida. Então, eu e você temos uma certeza, e tudo isso é muito simples. Detalhes, como isso vai acontecer, isso está nas mãos de Deus, não é o mais importante. O mais importante é que você viva com essa fé, e que porque você crê em Jesus, essa crença em Jesus, na vitória final de Cristo sobre o poder da morte, das trevas, do pecado, sobre tudo que se corrompe e que se destrói aqui nesse mundo, a vitória de Cristo é a nossa vitória também. E se isso é a sua fé, a forma que você vive aqui, é profundamente dirigida por essa fé. Então eu quero convidar você a ler um texto, que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu quero ler o final desse capítulo, que é um capítulo longo, onde todo ele, Paulo trata da questão da ressurreição. E eu quero ler o verso 50 ou 58, eu queria que você acompanhasse a leitura, por favor. Você está comigo ou não, meu irmão? Amém? Então tá bom, vamos estar conectados juntos? Esse é um assunto muito importante para a nossa fé, para a nossa vida. O apóstolo Paulo termina esse capítulo para a igreja de Corinto dizendo, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério revelado. Nem todos dormiremos, uma expressão simplesmente que representa a nossa morte. Mas todos seremos transformados, porque Paulo está falando assim, nem todo mundo vai morrer, quando Jesus voltar, alguns estarão vivos, aquela geração vai estar viva,
Paulo está se incluindo aqui, dizendo, eu creio até que Jesus vai voltar e eu vou estar vivo ainda. Né? Ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A palavra no grego aqui representa algo muito rápido, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, sem a corrupção da carne que se deteriora, que se perde, que envelhece, que adoece. Né? Estou vivendo esses dias assim, sentindo bem isso na minha carne. E nós deixaremos esse corpo corruptível para receber um incorruptível, e todos seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Eu sei que são algumas palavras mais difíceis aqui, mas eu acho que todo mundo está entendendo. Que aquilo que apodrece, aquilo que envelhece, aquilo que se desgasta, aquilo que se deteriora, vai acabar. Como estava falando com a pastora Marinês ali, o corpo é como uma semente. A semente morre para uma nova vida, ressuscitar uma nova vida. Esse corpo que você tem aqui é como uma semente. Você vai ser sepultado, vai ser uma semente, na ressurreição você vai ressuscitar. Tem gente que pergunta assim, mas e quem morreu criança? Lá na ressurreição vai ter um corpo de criança? Né? Irmãos do céu, não sei, a Bíblia não fala. O que a Bíblia fala é que teu corpo vai perecer na corrupção e que você vai receber um novo corpo, glorificado, incorrupto, imortal, semelhante ao de Jesus. A trombeta vai soar, irmão. Então é necessário que isso aconteça. O verso seguinte, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Ou seja, a morte é o aguilhão do pecado, irmãos. Aguilhão é como que eu diria? O ferrão do pecado, tá certo? Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então a morte é resultado do pecado, então ela é o último inimigo a ser vencido por toda a humanidade. A morte no sentido de você morrer aqui e receber a nova vida é uma bênção, tá certo? Quando nós morremos, nós vamos entrar para a vida de verdade, então não tem nada errado com essa passagem. O que está errado é a morte como produto do pecado. Então a morte é o último inimigo a ser vencido, que toda a humanidade luta, ricos e pobres, todo mundo. As pessoas dizem, a única certeza que temos é que vão morrer, né? Mas alguns não vão morrer, porque alguns vão estar vivos quando Jesus voltar. Mas a verdade é que todo ser humano deve passar por essa experiência. Quando ele está falando aqui a lei, né? Quando ele diz aqui, a morte é o aguilhão do pecado e a força do pecado é a lei, é porque através da lei de Moisés, o ser humano entende o seu pecado, mas não consegue se livrar dele. A lei não foi suficiente para salvar o homem do seu pecado, por isso veio a graça e a verdade em Jesus. Então a lei, ela fortalecia esse pecado, era a força do pecado, nos lembrava da nossa pecaminosidade sem nos dar a possibilidade de nos vermos livres dele. Agora olha o que Paulo declara aqui, irmãos, que lindo. Tudo isso que Paulo está escrevendo aqui com muita profundidade, irmãos, isso redunda em uma expressão de louvor magnífica. Ele diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Portanto, meus amados irmãos, vamos celebrar, vamos nos alegrar e esperar tranquilamente a volta de Jesus. Amém? Não, amém, não. Não, porque não é isso que ele fala ali. O que ele fala ali? Eu queria que você lesse junto comigo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Quero tirar 3 verdades desse texto aqui com vocês. Primeira verdade, a vitória da nossa fé qual é, irmãos? A incorruptibilidade e a imortalidade. A vitória da fé que você deposita em Jesus hoje, a vitória que Paulo está mencionando aqui é a morte. Cadê a tua vitória? Não é você que destruiu os homens, não é você que arrasava as famílias, não é você que tira a nossa paz. Morte, você foi destruída. Você foi destruída por quê? Pela imortalidade. Corrupção, degeneração, cadê a sua vitória? Não é você que destrói os homens, por mais ricos que sejam,
por mais que cuidem da sua saúde, por mais que tomem vitaminas, por mais que frequentem as academias, e nós nada errado em fazer isso, mas por mais que a gente se cuide, o nosso corpo deteriora. Até hoje, todo mundo morreu, em toda a história da humanidade, todas as pessoas. Cadê a vitória da corrupção, do pecado, da degeneração? Cadê a vitória de tudo isso? Paulo está dizendo, tudo isso acabou. Acabou porque a vitória está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então a vitória da nossa fé, irmãos, é chegarmos lá. Celebrarmos a vitória de Cristo e chegarmos lá, onde vamos receber um corpo incorruptível e um corpo imortal. O corpo que vamos receber na volta de Jesus nunca mais morre, nunca mais tem doença. É por isso que Apocalipse diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que não tem mais dor, não tem mais sofrimento, porque não tem mais pecado, não tem mais corrupção. Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A dor, a angústia que nós sentimos aqui, a angústia que nós sentimos quando nós perdemos nossos entes queridos, toda a dor que o luto gera no coração de uma pessoa, o desespero que alcança famílias, as pessoas, toda essa corrupção que nos degenera enquanto humanidade e também a nossa saúde, irmãos, tudo isso vai cessar. Paulo está falando exatamente sobre isso, versos 52 a 55, quero ler de novo. A trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis, nós seremos transformados, os que estiverem vivos, é isso que Paulo está falando, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de mortalidade, a morte foi destruída, ele termina dizendo aqui, pela vitória. A vitória de quem? De Cristo. E onde então está a morte, a sua vitória? Paulo está aqui ironizando, Paulo está aqui se rejubilando, cadê morte, a tua vitória? Irmãos, por que os cristãos eram mortos, glorificando a Deus, lá no Império Romano? Por que os cristãos se deixavam ser presos, perseguidos, confiscarem os seus bens, morrerem queimados, iluminando as noites no Império Romano? Por quê? Porque o cristão sabe que se ele morrer, o corpo é a semente que ressuscita para uma nova vida. Ele sabe que ele já vai estar na presença de Deus e que no último dia, na volta de Cristo, ele ressuscitará incorruptível. Por que o Império Romano e todos os outros governos do mundo não conseguiram destruir a fé cristã até hoje, apesar de várias tentativas? Por quê? Porque a fé do cristão é inabalável e nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte pode nos impedir de continuar glorificando a Jesus. É interessante, se você estuda os pais da igreja, as biografias, você vai ver conversas tipo assim, o imperador, eu vou confiscar os teus bens. E o cristão diz assim, pode confiscar. Pode confiscar. A minha vida não consiste nos bens que eu possuo, como Jesus disse. Eu vou prender você, pode prender. Em Jesus eu sou verdadeiramente livre. Eu vou matar você, pode matar. Você pode matar. Porque em Jesus eu tenho vida eterna. Em Jesus a vida sempre vai continuar. E em Jesus a vida sempre vai continuar, irmãos, de forma vitoriosa. Paulo está dizendo isso para a gente. A vitória da nossa fé é que nós vamos chegar no ponto, na volta de Jesus, que você vai receber um corpo incorruptível. Alguns de nós temos enfermidades, alguns de nós vamos conviver com enfermidades até morrermos. Faz parte da vida. Lembra, Jesus não curou todo mundo quando ele passou entre os homens, e hoje ele cura, mas ele também não cura todo mundo, isso é um mistério, de acordo com a sua vontade e seus propósitos soberanos. Faz parte da vida humana conviver com enfermidades, com dores, com angústias, com a deterioração do nosso corpo. Faz parte. Mas não faz parte da vida humana, pelo menos na vida daqueles que creem em Jesus, viverem em derrota. Viverem derrotados, viverem sem esperança, viverem sem consolo e conforto para os seus corações. Não faz parte da vida daqueles que creem em Jesus. Porque nós temos a certeza da nossa incorrupção, da nossa imortalidade, através do que Cristo fez. Quando Paulo diz assim que carne e sangue de modo nenhum pode herdar o reino, é claro que essa é uma expressão que denota a vida humana e que foi usada em outros momentos nas Escrituras, mas carne e sangue não podem entrar porque daquilo que nós temos no nosso corpo, carne e sangue estão completamente sujeitos à deterioração. Você sabe, você deixa uma carne fora do congelador, ela se estraga, o sangue vai se estragar.
Isso aqui é corrupto, está debaixo de corrupção, de deterioração. Não pode herdar o reino de Deus. Nós precisamos receber uma nova roupa para estarmos diante de Jesus eternamente, irmãos, onde não haverá mais pecado, do Deus Santo, onde vamos vê-lo face a face. A nova roupa é esse corpo glorificado, semelhante a de Jesus, incorruptível e imortal. Há uma afirmação de Jesus que eu quero mencionar aqui em Lucas 20, onde ele diz assim, respondendo os saduceus, que era uma seita da época de Jesus, que não cria na ressurreição, Jesus responde, os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. Que pena, irmãos. Lá no céu não vai ter casamento. Alguns dão aleluia e glória a Deus. Ai, graças a Deus. Mas lá no céu não vai ter casamento, irmão. Que pena. Tão bom o casamento, é uma benção. Não serão dados em casamento e não podem mais o quê? O que Jesus está falando da galera? Não pode mais morrer. Você não pode mais morrer porque você vai ser revestido de imortalidade. Pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos do quê? Da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando o Senhor, ele chama Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó estão na presença de Deus. São pessoas, indivíduos completos, estão na presença de Deus. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Todos vivem. Nunca mais vai morrer, irmão. Quem é que será considerado digno? Eu quero ver essa expressão no começo do texto. Quem será considerado digno da era que há de vir, irmãos? Para receber um corpo ressurreto, glorificado? Obviamente, a gente tem essa resposta na Bíblia, aqueles que nasceram pelo poder do nome de Jesus, que nasceram de novo pelo poder do Espírito. Apocalipse capítulo 7, verso 14, diz, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, aqueles que nasceram pela fé em Jesus, são novas criaturas, uma nova identidade, filhos e filhas de Deus, esses serão dignos de tomar parte na ressurreição dos mortos e de estar diante de Deus eternamente. Eles não podem mais morrer. Então, qual é a vitória na nossa fé, irmãos? A vitória é que toda essa corrupção do pecado e da morte, que assola a humanidade, que assola a vida de cada um de nós, ela está destruída pelo poder de Jesus já hoje, e ela será completamente destruída na nossa ressurreição. Segunda verdade é que a garantia da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. A garantia da nossa fé não é um líder religioso. A garantia da nossa fé não é um fundador de uma religião, não é um político, não é um cientista. A garantia da nossa fé, irmãos, não é uma ideologia, não é uma filosofia. A garantia da nossa fé é o próprio Cristo, é o Deus que se fez carne e habitou entre os homens cheio de graça e verdade. A garantia da nossa fé é Jesus, aquele que dividiu a história da humanidade, que mesmo os historiadores não cristãos têm que reconhecer que Jesus viveu e que impactou maior influência na sociedade humana. Dividiu a história. Esse Jesus que pessoas deram as suas vidas por ele e dão até hoje. Pessoas escolheram morrer queimadas, decapitadas, destruídas pelo fio da espada, por causa da fé em Jesus que nós estamos celebrando aqui. Quem garante a nossa vitória é o próprio Cristo. Não é Pedro, não é João, não é Maria, não é José, não é São Francisco de Assis, não é ninguém mais. É o próprio Cristo, é Deus que se fez carne e habitou entre nós, irmãos. Nós temos a garantia da nossa vitória. Por isso que Paulo diz assim, graças a Jesus. Graças a Jesus. Olha o que ele diz aqui no verso 50 e 57, mais uma vez. Eu declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O que é perecível não pode herdar o imperecível, se referindo à corrupção do nosso corpo, é verdade, mas também essa carne e sangue, como eu disse, expressa a vida humana. Nós não vamos chegar no reino de Deus por causa da nossa força, porque não temos, somos corruptos, corruptíveis, estamos nos deteriorando. Nós não vamos chegar no reino dos céus pelos nossos méritos, por carne ou sangue, não, irmão. É pela nova vida de Cristo em nós, pela presença do Espírito Santo em nós, que nos selou exatamente por dia da redenção, Espírito Santo da promessa. Aí ele diz no verso 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem, irmãos? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a garantia da nossa transformação. É por isso, irmãos, quando nós celebramos a Páscoa há algumas semanas, celebramos a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não pode ser celebrada apenas como um evento passado. Não, Jesus é o primeiro fruto. Jesus representa as primícias da ressurreição.
Nós celebramos Jesus porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, mas o poder da sua ressurreição na Páscoa, porque exatamente é o poder da ressurreição que é a garantia da nossa ressurreição. É porque Jesus ressuscitou que nós podemos ressuscitar. É exatamente por isso. Então, a ressurreição de Jesus deve ser compreendida como um farol que nos orienta até esse futuro glorioso, que nos dá certeza da vitória. Nós estamos dizendo aqui, irmãos, com a ressurreição de Cristo e quando celebramos Jesus, que o futuro tão esperado, onde não haverá lágrimas nem dor, já começou. Esse reino já começou, esse futuro já começou na nossa vida, porque nós cremos no poder da ressurreição. Em Efésios capítulo 1, Paulo diz que o mesmo poder da ressurreição de Jesus está sobre aqueles que creem. Eu e você já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Espiritualmente, a nossa vida já está oculta em Cristo. Nós já pertencemos ao céu, já pertencemos a esse reino. Então, a garantia é o próprio Cristo. E é por isso que eu e você devemos viver nesse mundo como amostras desse futuro glorioso, porque nós já estamos desfrutando desse futuro glorioso. Eu conheço pessoas que gostam muito de ir no supermercado. Alguns gostam de ir para comprar, outros para ver, mas alguns gostam particularmente de degustar. Tem gente que não vai no mercado sem parar na mulher do cafezinho, sem parar na mulher do bacon, sem parar na mulher da linguicinha. O que é aquilo? Uma degustação. Para quê? Para que você possa comprar o produto. Quando nós estamos aqui hoje, irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós somos sinais do reino de Deus. A nossa vida deve ser uma degustação para aqueles que estão à nossa volta. As pessoas vão olhar para a nossa vida e desfrutar do novo relacionamento que nós podemos ter através do amor de Jesus em nós. As pessoas vão se relacionar conosco, elas devem ver uma degustação do céu. Poxa, existe fé, existe esperança, existe uma alegria que não é desse mundo, existe uma paz que não é desse mundo. Por quê? Porque as pessoas que creem em Jesus estão vivendo nele, e porque estão vivendo nele, estão sendo placas de sinalização desse reino que há de vir. Porque estão vivendo nele, possibilitam que a gente desfrute de um mundo melhor. Porque estão vivendo nele, possibilita que a gente desfrute de um casamento melhor, de famílias melhores, de relacionamentos melhores, porque estão em Jesus. Essas pessoas mostram que existe uma vida diferente da vida miserável que vivemos nesse mundo. Por quê? Porque nós somos o sinal do céu. Se você já é cidadão do céu, você é um representante do céu aqui. E é por isso que o cristão vive nessa dimensão, irmãos. Nós já celebramos a vitória de Jesus, porque ela já é real na nossa vida hoje, e será plenamente na sua volta. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Se antes a única certeza que tínhamos era a morte, agora isso mudou, aleluia! Por causa da ressurreição de Jesus, nós esperamos a nossa ressurreição, a ressurreição dos nossos entes queridos que morreram no Senhor. E a esse respeito, Paulo, nesse mesmo capítulo, ele diz o seguinte, ele diz, se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, o pecado que herdamos, a natureza pecaminosa, em Cristo todos serão vivificados. Em Cristo, não fora de Cristo. Em Cristo todos recebem a vida eterna. Cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois quando Ele vier, os que lhe pertencem. Na tradição judaica, os primeiros frutos representam o início da safra e servem de garantia para a colheita toda. A ressurreição de Jesus é o início da safra, irmão, de uma garantia de uma safra abundante, onde pessoas de toda tribo, raça, língua e nação estarão perante o Senhor. Quem é o responsável? Quem é a garantia dessa vitória gloriosa? É Jesus. Paulo diz em Filipenses 3:21, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Jesus, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia. O teólogo N.T. Wright, ele diz assim, a ressurreição de Jesus é o começo da nova criação. Ela nos mostra para onde Deus está levando o mundo. Para onde Deus está nos levando o mundo, irmãos? O mundo está indo para uma nova criação, para uma nova dimensão. Nós, cristãos, vamos desfrutar desse novo céu e nessa nova terra, com novos corpos glorificados que jamais morrem, jamais vão se deteriorar, jamais vão estar submetidos a doenças e enfermidades. Nós somos o começo. A igreja de Jesus é a expressão desse reino, que mostra para onde Deus está levando o mundo. Deus não está levando o mundo para o caos, para a derrota final, para a miséria de vez. Não, Deus está levando o mundo para novos céus e nova terra, para corpos glorificados,
para uma nova dimensão de vida, onde não há tristeza nem dor, onde estaremos honrando, glorificando, servindo, adorando, desfrutando da presença de Deus eternamente, sem os problemas, as dificuldades, as derrotas que o pecado coloca sobre nós nesse mundo. Meu irmão, isso deve nos encher de fé, de esperança, de alegria. Quem é o Senhor Jesus, irmãos? Ele é a nossa garantia. Alguns de vocês sabem, ou a maioria de vocês sabe, que eu fiz um procedimento no dia 3 de maio, coração, ia fazer um procedimento, nunca tinha ficado no hospital, não sei, uma vez que o pastor Sandro, esposo da pastora Marinês, quebrou meu nariz jogando futebol, e aí eu tive que fazer uma cirurgia para dar uma corrigida aqui no meu narizinho bem pequeno, né? Então, mas dessa vez, aí ia ter anestesia geral, eu ia ser entubado, e aí era sexta para sábado, um dia para o outro que eu fiquei sabendo o dia, e aí a hora que eu fui dormir, sentei com a Andréia na cama, oramos, e aí eu falei para ela, amor, ó, a senha do banco está em tal lugar, a senha do outro banco é essa, a escritura do apartamento está em tal lugar, você já sabe, ali na caixa de documento, se eu não voltar, se quiser casar com outro cara, não, falei assim, se eu não voltar, você, né, deu umas sugestões ali do que ela poderia fazer para se manter, e aí nós oramos e dormimos em paz, irmãos, confesso a você que dormi em plena paz. Eu pensei até numa coisa tão boba, eu não tinha cortado o cabelo aquela semana, aí eu falei, se Deus me levar, eu economizei um corte de cabelo, pensei até isso, eu economizei um corte de cabelo, porque daí já me levou cabeludo, O que eu só quero dizer a você é o seguinte, claro que eu tenho medo, tenho ansiedade, claro que eu tive que lidar com pensamentos, o médico falou, não, o problema é que isso aí dá coágulo, isso aí dá AVC, do coração você não vai morrer, mas isso aí pode dar um AVC, uma das maiores causas de AVC. Falei, boa notícia, muito boa notícia. É muito boa notícia. Então, assim, claro que em alguns momentos eu paro, de repente eu estou pensando besteira, e vem o pensamento. Na noite que eu voltei do hospital, que eu dormi em casa, aí eu falei para o André assim, amor, deixa eu falar um negócio para você. Estou começando a pensar aqui que se vier o coágulo, eu vou ter um AVC. Se eu morrer de uma vez, bem, mas se eu ficar com sequela, eu prefiro morrer de uma vez. A enfermeira disse que eu tenho que cuidar da virilha, porque se entrar uma bactéria, ela vai direto para o coração. Se for direto para o coração, eu já sei o que vai acontecer. Ela me animou bastante a hora que eu saí do hospital. E aí, eu fiquei pensando assim, nessas coisas, comecei a perder o sono. Daí eu falei para a Andréia, ela estava acordada ainda, eu falei, não, Deus é que cuida da veia, do coágulo, do sangue, da bactéria, Deus é que cuida. Eu vou entregar novamente a Deus, porque eu não quero ficar pensando nessas coisas. E entreguei novamente em oração. E eu tenho que entregar muitas vezes, às vezes vários dias. Entregar de novo, para voltar nesse ponto da fé. Esse ponto da fé que dá paz. Que se eu partir, eu sei onde eu estou. Se eu partir, eu sei com quem minha família estará, com quem a igreja estará. Eu só vou um pouquinho antes e nós vamos nos encontrar lá, só isso. Só isso. Qualquer um de nós que crê em Jesus deve viver nessa dimensão, isso nos dá paz. Porque a morte para o cristão não é o fim. A morte é apenas o começo da vida de verdade. A morte é realmente o rito de passagem para estarmos para sempre com o Senhor, onde ninguém vai afetar o nosso relacionamento com Ele, nem nosso próprio coração, nossa própria pecaminosidade. Então, às vezes nós vivemos em tantas angústias, irmãos, tanta miséria, e a gente se esquece de como a segurança que é Jesus, a garantia de quem Ele é, nos dá segurança para viver. Eu quero terminar com a terceira verdade para você aqui. O resultado da nossa fé, qual é, irmãos? O resultado dessa fé em Cristo é dedicação e trabalho. Eu brinquei aqui na hora que eu li o texto, Paulo não falou assim, olha, a morte foi tragada pela vitória, graças a Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, aleluia! Então agora vamos só esperar o céu. Quando eu recebi Jesus, eu pensava assim, agora eu já estou garantido, agora é só esperar Jesus voltar, aleluia. Não. É interessante que Paulo não termine esse trecho desse jeito. Ele podia falar assim, agora irmãos, estejam certos do destino final de vocês, estejam certos em quem vocês são em Cristo, e a vida que Ele promete a vocês, então curtam bastante. Não. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Quando um cristão é salvo, não é só agora ele aguardar o dia de ir para o céu. Não.
A salvação implica que agora nós somos cidadãos do reino, estamos fortes e ativos. Nós estamos aqui, irmãos, para servir o Senhor. Olha essas palavras aqui, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Quero perguntar a você que nessa manhã você está firme em Jesus? Firme, estabelecido. Às vezes a gente brinca com os irmãos, estou firme igual prego em gelatina, igual palanque no banhado. Não, firme, estabelecido sobre a rocha que é Jesus, estabelecido naquele que é a principal pedra de esquina, a pedra angular, Jesus. Você está firme. Paulo diz assim, tudo isso que nós estamos vendo da ressurreição, da volta de Cristo, das últimas coisas, deve nos dar uma firmeza inabalável. Estamos firmes em Jesus. Vem enfermidades, vem crises, vem desemprego, vem problema no casamento, problema com os filhos, tudo isso nós vivemos, irmãos. Mas nada vai abalar a nossa fé, nada vai tirar Jesus do centro da nossa vida, nada vai roubar o louvor dos nossos lábios, nada vai tirar a paz do nosso coração, nada vai tirar a nossa esperança. Nada. Firmes e inabaláveis. A gente pode estar pressionado, mas nunca desamparado, como Paulo escreve na sua carta. Irmãos, nunca. O que nós entendemos aqui é que ele fala, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Deixa eu perguntar a você, você está dedicado à obra do Senhor? A tua obra é simplesmente vir para a igreja? Como é que você está? Fazer um curso bíblico é um parto de 15 meses. Para alguns de nós, estar em missão no local de trabalho, pensando, se preocupando, orando pelos colegas de trabalho, para que sejam salvos, compartilhar do amor de Deus, nas possibilidades, nas oportunidades que Deus nos dá no dia a dia, orar pelos nossos familiares e amigos para que sejam salvos, servir as crianças, servir os adolescentes, os jovens, servir esse mundo, irmão, com as nossas profissões, com os nossos dons, habilidades, servir a igreja local. O que Paulo está dizendo aqui? Se você crê em Jesus, crê na vida após a morte, se você crê na vitória final de Cristo, que Ele crê que Ele é a garantia, você vai ser sempre dedicado à obra do Senhor, sempre. Cristão não tem aposentadoria. Eu acho interessante alguns irmãos, pastor, queria pedir um tempo. Parece aqueles namoros, noivado, que o cara, quero pedir um tempo. Para que você pede tempo? Cristão não tem que pedir tempo, irmãos. Amor, a gente estava assistindo um filme, qual que foi a frase que a mulher falou para o marido, você lembra? Aquele filme e tal. Não se meta nisso. Toma cuidado. É um filme que eu assisti na Netflix nesse período de... Tive um tempinho mais para assistir filme, de recobrar. Aí apareceu uma necessidade numa criança, e a mulher se interessou tanto em ajudar aquela criança, e o marido falou, não, toma cuidado, não se mete com isso não. Aí a mulher virou para ele e falou assim, aonde que Jesus falou, tome cuidado, não se mete com isso não? Está isso na Bíblia? Jesus disse assim, quando você faz algo para um desses pequeninos, você fez para mim. Irmão, irmã, aproveitando a teologia da Netflix, aonde que está escrito, toma cuidado, não se envolve com a necessidade das pessoas, aonde que está escrito, não se meta com isso. Cristãos são pessoas que atendem necessidades desse mundo, porque esse mundo está em profunda necessidade. Cristãos são sinais do reino. Cristãos são sempre dedicados, abundantes na obra do Senhor, porque sabem que no Senhor nada do que a gente faça, nada é inútil, absolutamente nada. Por isso eu queria chamar aqui o Mike and Ana. Would you come here, please? Queria chamar o Mike e a Ana, só para apresentar a vocês aqui. O Mike, ele é o representante do Men for Missions, Homens para Missões, que é um braço da nossa missão, a One Mission Society. O Mike, a Ana, vem, please. O Mike é um fazendeiro lá no estado de Oregon. Estado de Oregon chove quase 9 meses por ano, irmãos. Ele pode trabalhar ali de junho a setembro. June to September, right? Junho a setembro, para trabalhar na colheita, porque depois é chuva. Oregon é um estado lindíssimo. Tive o privilégio de estar lá uma vez, mas há muita chuva e frio. A Ana trabalha coordenando empresas de fisioterapia.
eles servem o Senhor, onde eles estão. Mas algo interessante que eu queria que a gente orasse pelo Mike é que ele representa o Men's for Mission, o Homens para Missões. Eles vão estar em agosto, servindo aqui. Ele está reunindo homens, vida normal como você e eu, vai trazer lá dos Estados Unidos, para servir aqui no seminário por uma semana, quebrando parede, pintando, fazendo toda a parte elétrica do andar de cima ali. E é o que eles fazem em vários países. Eles trabalham com evangelismos, eles trabalham com missões de pouco tempo, assim, de uma semana, 15 dias. Os caras vão levantar o próprio recurso, vão trazer recursos para ajudar também na obra aqui, vão doar recursos para a gente poder fazer a obra, né? Eu só estou dizendo que são pessoas como eu e você, que estão engajadas na missão, onde estão, e que estão engajadas em atender necessidades em tantos outros cantos. E esse é um braço da missão. Eles viveram aqui em 2008, aqui em Londrina, aqui dentro do seminário, deram aula na escola web, e o Marco é um parceiro de vida. Eu queria que a gente orasse por ele, só como um exemplo de como a gente tem que ser abundante. Até eu quero convocar aqui, irmão, você está aqui na nossa cidade, será que você não pode tirar aquela semana de 18 a 21 de agosto e juntar com um grupo americano aqui, servir o Senhor, ajudar o nosso seminário, fortalecer, aperfeiçoar o teu inglês, né? Olha quanta bênção. E servir o Senhor, porque é uma obra que nós estamos servindo o Senhor para abençoar a nossa cidade. Queria que a gente orasse pelo Marco e a Ana. Thank you for coming. I want to pray for you, okay? Senhor, muito obrigado pela vida do Marco, da Ana, da sua família, sua filha, seu genro que estão aqui também. Obrigado, Senhor, porque eles têm servido o Senhor. Obrigado pelo coração generoso. Obrigado pela disposição, ó Deus, de tempo, energia, habilidades, dinheiro, investir no teu reino, Senhor. Quero abençoar o Marco e a Ana, sua família, sua casa, seus filhos, Senhor, toda a sua descendência, e abençoar o ministério que eles têm exercido no Senhor. Eles estão servindo o Senhor com alegria, porque o Senhor é a sua vitória. E o Senhor será sempre a sua vitória. Nós os abençoamos, nós celebramos as suas vidas e oramos, Senhor, para que o Senhor também cuide de toda a nossa missão, que está em mais de 44 países, cuide, ó Deus, do Men for Missions, Homens para Missões, levante grupos, mais homens, Senhor, sedentos de servir o Senhor com muita alegria. Em nome de Jesus. Amém. Thank you, guys. Eu queria chamar também aqui o pastor João para a gente terminar a nossa celebração aqui. Pastor João. Opa, você veio do outro lado. Pastor João, fala um pouquinho também. A gente está falando de servir o Senhor com alegria, útil, abundante. Sim. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês o nosso Shalom Social. O pastor Carlos deu uma palavra um tempo atrás sobre esse projeto, que é o nosso braço social aqui da nossa comunidade. E pensando no Shalom Social, a nossa preocupação era como desenvolver um projeto que tenha realmente uma utilidade para a nossa cidade. Afinal, nós temos várias tentativas, várias propostas de projeto, e o que nós pensamos era que talvez a melhor maneira de abençoar a nossa cidade seria abençoar aquilo que é o elemento principal de uma cidade, compõe uma cidade, que são as famílias. Por isso nós separamos 5 famílias em parceria com o pastor Marcos. O pastor Marcos é um pastor assembleiano, mas ele faz parte do mesmo reino. Ele serve ao mesmo rei Jesus. E o pastor Marcos já conhecia algumas famílias que passavam por essas dificuldades, estavam ali em vulnerabilidade social. E só para dar alguns exemplos para vocês, de 2 famílias nós pudemos ajudar, entre várias outras. Nós temos a família do Wellington. Você não vai conhecer o Wellington, né? Então posso falar o nome dele. O Wellington cuidava de 4 menininhos, 4 filhos, a esposa dele estava presa. E ele vivia numa casa muito deteriorada, muito complicada a situação do Wellington. Ele estava cuidando dessas crianças, nós pudemos até ajudar em relação a isso. Mas o que nós fizemos, juntamos lá um Marcão, alguns de vocês conhecem o Marcão, né? E outras pessoas, formamos uma equipe ali, e nós levamos uma cesta para ele, nós levamos roupa para ele, mas mais do que isso, para a glória de Deus, nós pudemos ir até a casa dele, nós demos um trato na casa, no quintal, tiramos o lixo, né? Os meninos jovens nos ajudaram com isso. Isso foi a manifestação do reino ali na casa dele. Ele falou para mim, ele falou, pastor, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, né? E ele pôde experimentar um pouquinho de Jesus e do seu reino naquela situação, né? Eu queria compartilhar aqui também o que o grupo do Regi e da Edilene fizeram com uma outra família, uma outra dessas 5 famílias. Esse grupo, eles arrumaram uma cesta para a família que eles estavam dando suporte. Cada rede ficou responsável por uma família. Eles deram uma cesta. Mais do que isso, eles compraram móveis para essa família que estava precisando. Mais do que isso, eles ajudaram na manutenção dessa casa.
eles ainda levantaram um recurso para ajudar com as finanças, com as contas dessa mãe solteira que cuida de uma jovem atípica, de uma jovem que tem dificuldades em relação à saúde mental, em relação à sua saúde física também. E você pode, além disso, né, os recursos que a gente levanta, com parceria com o pastor Marcos, dão suporte a outras famílias. Nós já pudemos abençoar mais de 40 famílias com recursos como cesta básica, como brinquedos para as crianças e tudo mais. E, além disso, esses recursos dão suporte também ao almoço solidário, que é o almoço que o pastor Marcos tem ali, onde ele serve almoço nas quintas-feiras, lá no Hospital do Câncer, para aquelas famílias que vêm de fora, vêm de outras cidades, que passam ali, às vezes, horas, sem ter o que comer, sem ter um preparo e tudo mais. Inclusive, se você quiser fazer parte do almoço solidário, está convidadíssimo a fazer parte dessa equipe também. Bom, obrigado, pastor João. Eu queria que o pastor João viesse aqui, irmãos, porque às vezes você tem ali o banner, ali, Shalom Social, você pode contribuir com alimentos, você pode contribuir com questão financeira, mas a gente quer, por exemplo, nesse bairro, a gente tem abertura, a gente pode fazer lá trabalho para as crianças, a gente pode ter, por exemplo, psicólogos que podem fazer uma tarde com mulheres, uma coisa em grupo, a gente tem várias possibilidades, as necessidades estão diante de nós, né? Eu não vou fazer tudo, você também não vai fazer tudo. Mas aqui há habilidades, há capacidades, a gente salva que tem tantas habilidades aqui. Nós estamos começando um projeto de saúde, vamos lançar daqui a algumas semanas para vocês. E eu estava com um irmão que trabalha na área de educação física, e ele estava falando assim, eu não sei tocar violão, não sei cantar, o que eu posso usar é aquilo, a minha profissão, para abençoar as pessoas. Eu falei, mas é exatamente isso. Usa os dons, habilidades,